Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Graças a Deus, vencemos mais um dia, vencemos mais uma luta, mais uma etapa na nossa vida. Feliz de nós, conseguimos chegar até aqui, que alguns estão sendo velados no caixão, família chorando, outros foram sepultados, tem outros em leitos de hospitais, sofrendo, e nós estamos aqui, alegres e contentes, por mais um dia que Deus acrescentou às nossas vidas. Vamos à nossa mensagem de hoje. Eu convido a abrir a sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. E os versos nós vamos ler agora do 12 até o 27. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, os versos do 12 até o 27. Assim nos diz na palavra do Senhor: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, por que não sou mão, não sou do corpo? Nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, e nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a este damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. E no 27 diz: ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Vamos repetir o versículo 27. Ora, vós sois corpo de Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pai amado, Pai querido,
Mais uma vez, Pai, prostro-me diante de Ti. Eis-me aqui, Senhor, eis aqui Tua palavra e eis aqui o Teu povo. Viemos aqui, Senhor, para Te ouvir. Viemos Te buscar. E queremos com certeza, Senhor, Te levar para os nossos lares. Em nome de Jesus, vem através de Teu Santo Espírito nos ensinar a Tua vontade. É em nome de Jesus que eu Te oro e Te agradeço. Amém. Vós sois o corpo de Cristo. Nós estamos lendo aqui a carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Ela foi escrita para os cristãos que moravam na cidade de Corinto, que era a capital da Acaia, por volta do ano 55 da era cristã. O propósito desta carta foi porque a igreja de Corinto, ela estava dividida em dois grupos. Um que defendia que a associação do cristão com os pecadores era algo permissível e necessária. Com essa postura, eles despencavam para uma extrema frouxidão moral. E o outro grupo defendia que um certo isolamento era essencial para preservar a santidade. Por sua vez, também estes despencando para um ascetismo doentio, julgando-se um mais inteligente ou espiritual que o outro e ameaçando o futuro daquela congregação lá na cidade de Corinto. Paulo então escreveu para tratar dos problemas daquela igreja, o desafio à sua autoridade apostólica, o orgulho sobre a espiritualidade pessoal e a falta de amor que existia entre os seus membros. Então Paulo escreve esta carta para repreendê-los. Esta carta é uma repreensão por eles terem deixado a situação chegar ao ponto em que chegou. E Paulo escreve também para instruí-los doutrinariamente. Queridos, esse texto bíblico, ele contém diversas verdades, mas hoje nós vamos destacar apenas esta. A igreja é uma das maiores obras-primas de Deus. Cada cristão genuíno é parte desta obra-prima chamada igreja. Vós sois o corpo de Cristo. Quando nós falamos igreja, eu não sei quanto a você, mas num primeiro momento, o primeiro pensamento que me vem à mente é que eu estou falando para a igreja, esta igreja aqui. Mas é só o primeiro momento, porque na verdade a igreja é os cristãos salvos, esses que compõem o corpo de Cristo. Então você pensa comigo, talvez alguns aqui ainda não tenham a sua salvação adquirida, porque estão vivendo uma vida de religiosidade ou de apostasia, Deus é quem sabe. Mas acreditamos num exercício mental, se Jesus voltasse agora, como estaria formado o corpo de Cristo? Vós sois o corpo de Cristo. Quem? Os cristãos salvos. Esse corpo é que vai subir. É esta igreja que vai subir. Então nós teremos crentes desta denominação, crentes da denominação X, Y, Z e assim por diante. E aí então o que me vinha à mente é interessante, porque se nós somos o corpo, esse corpo que vai subir, por que será que há tanta barreira denominacional, há tanta placa denominacional? As pessoas que frequentam determinada placa denominacional ficam torcendo para que os da outra placa denominacional quebrem a cara. É um tal de inveja uns dos outros,
de tentar derrubar o trabalho que um está fazendo. Se a pessoa está fazendo um trabalho para o reino de Deus, por que o outro ficar com inveja e querer botar por terra, querer derrubar? Afinal, é esse o povo que se chama pelo meu nome? Eu creio que Deus deve estar perguntando. Afinal, essas pessoas fazem realmente parte do corpo de Cristo? Porque não é placa denominacional. A gente não deveria vibrar quando sabe que um irmão de outra denominação está passando por dificuldades. Nós deveríamos olhar para a pessoa como nós vemos um membro da nossa família que não mora na nossa casa, mora em outra casa, mas nem por isso deixa de ser uma pessoa da nossa família. Eu tenho um irmão que mora no Rio Grande do Sul. O fato dele não morar aqui na minha cidade, junto comigo na mesma casa, não retira de nós a condição de irmãos. E o que mais a gente vê são as pessoas vibrando quando sabe que um irmão de outra denominação está passando por dificuldades, tropeçou, está frio, está afastado, e a gente nota um certo sorriso de satisfação, tá vendo? São os crentes desmantelados da igreja tal. Eu ouvi muito isso. São os crentes desmantelados da igreja tal. E a palavra aqui diz, nós vamos ver nessa noite, que a gente não deve agir desse jeito. Se nós somos membros integrantes de um mesmo corpo, como é que a minha mão esquerda, se ela pudesse pensar por si, sentiria prazer na desgraça do meu pé, ou da mão direita, ou uma pancada que deu na cabeça? Mas interessante, o povo de Deus que se chama pelo seu nome, quem mais deveria ser unido em amor uns pelos outros, é só faca sendo cravada pelas costas. Misericórdia. Agora, pergunto, será que essas pessoas acreditam que elas integram o mesmo corpo, o corpo de Cristo? Cada cristão genuíno é que é parte desta obra-prima chamada igreja. Por isso, vós sois o corpo de Cristo. Por que é que a igreja pode ser classificada como uma das maiores obras-primas de Deus? Uma das maiores. Porque Ele mesmo, Senhor Deus, com mão de mestre, Ele desenhou a igreja com traços perfeitos e maravilhosos. Como um artista pinta um quadro, Ele mesmo traçou as linhas da igreja com suas próprias mãos, com traços perfeitos e maravilhosos. E um dos principais traços com que Deus desenhou a igreja é este: a igreja cristã é genuinamente uma unidade na diversidade. As palavras podem parecer um pouco embaralhadas, mas nós vamos entender o que é isso. A igreja cristã é genuinamente uma unidade na diversidade. Acabei de falar sobre isso. A igreja genuína, apesar da diversidade de doutrinas, de formas diferentes de acreditar em dons, em fruto, isso ou aquilo, forma de batismo, mas a igreja genuína, ela tem unidade, ela é uma só, apesar da diversidade de placas denominacionais. Nós temos congregacionais, assembleianos, presbiterianos, batistas, metodistas e outras igrejas de denominações independentes. E eu creio que é de todas estas, não é um nome congregacional, batista, presbiteriano ou assembleia, que vai dizer se a pessoa vai
realmente subir ou se faz parte do corpo de Jesus. Porque a igreja cristã é genuinamente uma unidade em meio a esta adversidade. Vamos ver os versos 12, 14, 17, 19 e 20. Eu vou ler aqui, você me acompanhe na sua Bíblia com esta mente voltada para este entendimento de unidade na diversidade. O verso 12 diz: porque assim como o corpo é um, o que é isso, queridos? Unidade, certo? Assim como o corpo é um e tem muitos membros, agora é diversidade, diversos membros. O corpo é um, é uma unidade, e ele tem diversos membros, é a diversidade. E todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. No 14, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. O corpo é muitos membros. Está vendo como ele trabalha aqui com a unidade na diversidade? No verso 17, se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? No verso 19, se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. A igreja cristã é genuinamente uma unidade na diversidade. Em qualquer outro lugar, amados, a diversidade é motivo de adversidade, não é um jogo de palavras. Em qualquer outro lugar, quando há pensamentos diferentes, diversos, serviria para adversidade, desentendimentos. Bem, as pessoas que se deixam levar por discussões vãs, discussões tolas, contendas de palavras por causa da explicação de determinado ponto da Bíblia, que não influencia na salvação, que não faz com que perca, é apenas a vaidade, o orgulho de querer pretender explicar melhor do que o outro irmão explicou. E por isso há muita contenda, agressões verbais, é impressionante. E essas agressões verbais entristecem muito a pessoa. A mim, principalmente, o cão já sabe o meu ponto fraco, quer ver eu entristecer, é uma agressão verbal, principalmente por causa da palavra. Se eu digo uma coisa no programa de rádio, e a pessoa vem depois no outro programa, e distorcendo a minha explicação, distorcendo as minhas palavras, me ataca, embora sem dizer o nome, mas eu não sou bobo, eu sei do que está se tratando, e a pessoa no rádio, sem eu ter provocado ninguém, sem ter falado de igreja alguma, apenas uma interpretação num texto, a pessoa usa o rádio, muitas vezes, para contra-atacar. Por que isso? Fazemos parte do mesmo corpo? Que unidade é essa na diversidade? Está certo que a pessoa ela tem o direito de entender de uma forma diferente, mas, na verdade, se ela entende de uma forma diferente, por que atacar o outro no rádio, expor para o ímpio que está ouvindo que há divergências de entendimento? Procura a pessoa, conversa. É assim que fazem as pessoas inteligentes, as pessoas que têm Cristo no seu coração e não fica buscando contenda de palavras. E isso a mim me entristece profundamente. Eu adoeço com essas coisas porque eu não vou ficar dando resposta pelo rádio. É o que o cão quer que eu faça para poder pegar um pé para aí mesmo me atacar mais e mais. É uma tristeza realmente uma situação dessas. E então eu dizia que em qualquer lugar, diversidade seria uma ocasião, uma oportunidade para a diversidade, mas nunca
no corpo de Cristo. No corpo de Cristo nós temos que ter unidade na diversidade, porque é nesta diversidade de denominações que vai sair o corpo de Cristo, a noiva do Senhor, que vai subir quando Ele vier buscar a sua noiva. Em João 17, capítulo 17, nos versos 20 e 23, olha o comportamento de um verdadeiro cristão genuíno. João 17, versos 20 ao 23. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. Quem é que está falando aqui? E como és tu, o Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus está dizendo como é que nós cristãos devemos ser. Aqui fica muito claro, a fim de que todos sejam um. São todos, são muitos, mas acabam se tornando em unidade. Aleluia. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Olha o exemplo, Jesus estava aqui em forma humana, mas Ele era um com o Pai. E eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Esse texto é deveras esclarecedor. Ele esclarece a vontade de Jesus de que todos venhamos a ser um, que parem as discussões, as brigas, as perseguições, porque isto não faz parte do corpo de Cristo. Foi na cruz, foi naquela cruz que a unidade na diversidade foi estabelecida. Vou repetir. Foi na cruz que a unidade na diversidade foi estabelecida. Vamos ver um texto que vai esclarecer melhor esta afirmativa. Efésios 2,16. Efésios 2,16. Aleluia. Paulo está escrevendo aqui aos Efésios e diz: e reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Aleluia! Foi através da cruz que Jesus acabou com a diversidade e transformou-os todos na unidade com Ele e Deus, através da cruz do Calvário. E é o nosso dever, amados, tanto apreciar quanto defender a diversidade na igreja. Nós devemos rechaçar qualquer tentativa de quebrar esse seu traço, porque se Deus deixou a igreja assim, com a diversidade, foi Ele que desenhou essa figura da igreja. E se foi a vontade de Deus, nós devemos defendê-la. E eu acho até importante, porque tem até um comercial antigo que seria do cor-de-rosa se todos gostassem do azul, uma coisa assim. E é verdade, porque tem irmãos que a forma como eles sentem o Evangelho é de uma forma. Eles dão uma ênfase maior nos dons espirituais. Já tem outros que não dão tanta ênfase, procuram mais a palavra. Mas cada um por si está buscando a Deus da sua forma. E isso é importante, porque se só tivesse igreja batista, aquelas pessoas que gostam de um culto mais pentecostal, digamos assim, jamais permaneceriam na igreja. E a recíproca é verdadeira.
Quem prefere mais um culto do estilo batista? Se só tivesse igreja pentecostal, essas pessoas não permaneceriam. Deus sabe o que faz. Deus é perfeito, irmão. E é esse o traço de Deus no desenho da igreja. Vós sois o corpo de Cristo. Irmão, não queira padronizar ou uniformizar os membros da sua igreja. Aqui nós não podemos querer também padronizar todas as pessoas que são daqui da igreja. Nós todos somos ímpares, diferentes, únicos, especiais. Nós formamos uma diversidade dentro da unidade agora aqui dentro da nossa denominação. Mas nós não podemos também querer que aqui dentro da denominação todos sejam iguais. Cada um tem a sua maneira de reagir, de amar a Deus, de adorar, enfim, nós temos que saber conviver com essa diversidade para poder manter a unidade da nossa igreja. Vós sois o corpo de Cristo. Esse corpo pode sair todo daqui, por que não? Como pode sair todo de outro lugar, mas o que se espera é que o corpo seja formado com a diversidade realmente das igrejas. É isso que Deus espera de nós. E um outro traço maravilhoso com que Deus desenhou a igreja é o seguinte: a igreja toda, ela é batizada e bebe de um só Espírito. Ela bebe em e de um só Espírito. Eu vou repetir. A igreja toda é batizada em e bebe de um só Espírito. O verso 13 do nosso texto, de 1 Coríntios, capítulo 12, eu vou ler só o verso 13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Veja a diversidade, grego, judeu, escravo, livre, mas na diversidade foi dado a eles beber de um só Espírito. Por isso, tem pessoas que chegam e dizem: na sua igreja, ela é uma igreja fria, lá não tem o poder de Deus. Essa pessoa não conhece a palavra para fazer uma afirmação desta, porque a forma dela sentir o Evangelho é diferente. Negar que o poder de Deus esteja nesta ou naquela igreja é negar o poder de Deus, porque na diversidade foi dado beber em e de um só Espírito. O mesmo Espírito que está lá numa igreja pentecostal, está numa igreja congregacional, está numa igreja batista, é o mesmo Espírito, é o mesmo Deus. Os irmãos estão entendendo. Eu estou percebendo, glória a Deus. O batismo em um só Espírito Santo, vamos entender direitinho. É o poder do Espírito Santo, o qual une todos os homens, sem importar a sua raça, sem importar a sua escolaridade, sem importar o seu extrato social ou o seu estado anterior. Este poder é que os transforma e os une, fazendo deles uma só entidade espiritual pela imersão, que neste contexto aqui é sinônimo de saturação do Espírito. É a plenitude do Espírito Santo sobre as pessoas. Irmãos, eu estou falando aqui de o beber de um só Espírito no meio da diversidade das igrejas. O beber de um só Espírito, do Espírito Santo, ele trata aqui de estarmos cheios de algo que satisfaz a nossa sede espiritual, a nossa sede interior, que trata de apropriação, que trata de nutrição, nos alimenta, trata da ceia do Senhor e finalmente trata da comunhão que deve existir entre os crentes. Irmãos, vamos buscar respaldo na Bíblia para o que nós estamos afirmando aqui. Ouça muito bem e reflita. Com relação ao Espírito Santo,
João 14:26. João 14:26. Vamos respaldar na palavra. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. João 16:13. Ele diz: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Este é o Espírito Santo que ele está dizendo que a igreja toda vai beber de um só Espírito. É esse aqui. Com relação à plenitude do Espírito Santo, o Salmo 23, verso 5, a parte B, ela nos diz: unges-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Isso é a saturação que eu estava dizendo, é a plenitude, é o revestimento com saturação, que transborda, é muita unção que transborda. O Evangelho de João, capítulo 3, verso 34. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. Ele não dá uma dosezinha, ele não dá uma medidazinha, um pouquinho. Ele dá que transborda. O meu cálice transborda. Unges-me a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O que é isso, o óleo? É o Espírito Santo, é a unção que transborda. Ele não dá o Espírito por medida. Não, vou dar um pouquinho para você, um pouquinho. Não, de onde vem tem muito mais para transbordar. Jesus, ele concedeu o seu perdão aos homens na cruz. Em Lucas 23:34, contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Está aí, ó. Não é por medida, é para todos. Aquele homem na cruz, ele, com o arrependimento, com o reconhecimento de que Jesus era o Senhor, aquele homem foi alcançado pela salvação. Nós sabemos disso. Por isso, bebamos assim do Espírito Santo e deixemos o seu poder nos transformar, porque somente cristãos encharcados, vamos dizer assim, somente cristãos embriagados verdadeiramente do Espírito Santo é que estão no centro da vontade de Deus. Vós sois o corpo de Cristo. Entenda essa maravilha e abra o seu coração. Deixe o poder do Espírito Santo inundar o seu interior e transformá-lo. Agora, beba somente dele. E um outro traço igualmente maravilhoso com que Deus desenhou a igreja é este: a igreja cristã é um organismo vivo. Voltando ao nosso texto em 1 Coríntios, capítulo 12, vamos ler os versos 15, 16, 18 e 21. 15, 16, 18 e 21. No verso 15 diz: se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, e nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Esse é o 15, vamos ler o 16, o 18 e o 21. O 16 diz: se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. O 18, mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouver. Está vendo que é a vontade de Deus? Deus distribuiu os membros pelo seu corpo do jeito que Ele quis, que Ele entendeu que deveria ser, e a gente tem mais é que entender e aceitar e se alegrar com essa diversidade. E, por último, o versículo 21, ele vai dizer: não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, e nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Alguém pode dizer: ah, mas uma empresa
comercial também é um organismo vivo. Não, não! A igreja é diferente de uma empresa comercial. As demais instituições, com exceção da família, são uma espécie de máquina fria, sem afeto, sem amor. Se uma das suas partes se desgasta, se uma das suas partes se quebra ou apresenta defeito, logo ela é descartada e esquecida e substituída por outra. Não são assim os organismos vivos, como a igreja, que preservam os seus membros a todo custo. Preservam os seus membros a todo custo. Cada um é importante. Agora, interessante, dentro daquela visão, não só igreja, o nosso templo, igreja como um todo, todas as demais denominações. E alguns desprezam outros pelo simples fato de não estarem na mesma denominação que eles. Desprezam, riem, perseguem, fazem pouco, menosprezam o pastor, a igreja, as pessoas. Irmãos, sabe lá se não se vai ter uma surpresa lá no céu se a gente chegar lá. Quem a gente pensa que vai estar lá, talvez não encontre. E quem a gente muitas vezes acha que não vai estar lá, é daquela igrejinha menosprezada, da ponta da rua, pobrezinha, com poucas pessoas. Não importa, mas as pessoas ali verdadeiramente estão buscando a Deus e não estão preocupadas em mostrar o seu vestido novo, o seu penteado bonito, o seu relógio bacana, o seu carrão que trocou. Isso eu estou falando de igreja, corpo de Cristo. Atos 12:5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Olha aqui, irmão, o que é uma igreja que se preocupa com o seu membro. Ele estava preso, mas a igreja estava orando por ele. Ele estava afastado dos trabalhos, ele estava preso, mas a igreja orava incessantemente por ele. Em João 13:35, ouça que ensinamento lindo. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. E eu volto a bater na mesma tecla. Por que tanto menosprezo? Por que tanta cara feia quando se encontra com o irmão? Quanta gente eu dou a paz do Senhor na rua, vira o rosto para mim e não me responde. Amém. A paz volta para mim, né? Não quer, ela volta para mim, ela volta para você. Romanos 12:10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Esse é o retrato traçado por Deus para o seu corpo, o corpo de Cristo aqui na terra. Que se amem, os membros se amem uns aos outros. A igreja tem sentido e consciência de corpo. Vamos ver no nosso texto básico os versos do 21 ao 27. Analise esses versos com esse entendimento. A igreja tem sentido e consciência de corpo. Apesar de serem vários membros, ela tem sentido e consciência de corpo. Os versos do 21 ao 27 diz assim: não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, e nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros.
de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam, não só da mesma igreja, mas de todas as igrejas. A gente chora com os que sofrem, se alegra com os que estão alegres. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Aleluia. João 6,63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, nos ensina: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Irmãos, com esta mensagem, o que nós queremos é trazer um entendimento para a igreja da importância que cada membro tem, não só aqui nesta igreja, mas no corpo de Cristo. Seja de outra denominação, seja da mesma denominação, todos nós precisamos entender que fazemos parte do mesmo corpo e devemos nos ajudar mutuamente. Faça a sua parte. Se o outro não está fazendo, ele vai prestar contas a Deus. Mas ande de cabeça erguida, tranquilo, sem reagir às perseguições. Entregue na mão de Deus. Se o irmão te ofendeu com palavras, com alguma coisa com relação à tua vida cristã, releve, perdoa, entrega na mão de Deus, que Deus é o justo juiz. Nós devemos ser membros saudáveis, membros ativos e cuidar uns dos outros. De nada adianta, queridos, para uma igreja ter um pastor sério, um pastor competente, um pastor ativo na obra, se os demais membros não cumprem a sua função. Torna-se semelhante àquele corpo que está doente, porque a vesícula ou o intestino é preguiçoso. Percebe? Quando tem um membro doente no corpo, todo o corpo acaba sofrendo. Por isso nós devemos tratar uns dos outros. O irmão que está doente na fé, nós precisamos, se não podemos ajudá-lo com palavras, porque ele não aceita, ore por ele, coloque ele nas suas orações, porque Pedro estava preso, mas a igreja orava incessantemente por ele e Deus deu a vitória. Eu quero encerrar. Façamos a nossa parte, cuidemos uns dos outros, para que todos se sintam bem e felizes num corpo sadio, e honra aquele que assim nos fez. Devido, irmãos, a esses traços únicos e maravilhosos, ser uma unidade na diversidade, ser batizada em e beber de um só Espírito, e ser um organismo vivo, a igreja como um todo, sem dúvida alguma, é uma das maiores obras-primas de Deus. Portanto, vamos honrar o nosso Deus, amando e respeitando uma das suas maiores obras-primas, a igreja, respeitando a sua diversidade, deixando o poder do Espírito Santo nos transformar e preservando a unidade orgânica da nossa igreja local, a Igreja Batista Novo Horizonte. Que Deus aplique este entendimento em nossos corações, em nome de Jesus. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Porque só a Ele é toda a honra e toda a glória. Santo, santo é o Senhor dos exércitos.
Pai, contemplo a tua glória e te adoro na beleza da tua santidade. Tu me deste um novo cântico, tu me deste o teu perdão, derramaste sobre esta igreja uma nova unção. Ó Pai, contemplo a tua glória e te adoro na beleza da tua santidade. Tu me deste um novo cântico, tu me deste o teu perdão, derramaste sobre nossas vidas uma linda unção. A ti darei o meu louvor, ministrarei a ti, Senhor. Eu sinto em mim o teu Shekinah, me prostrarei pra te adorar. Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Louvado seja e exaltado o nome do Senhor para sempre. Ó Pai, contemplo a tua glória e te adoro na beleza da tua santidade. Tu me deste um novo cântico, tu me deste o teu perdão, derramaste sobre esta noite uma linda unção. Ó Pai, contemplo a tua glória e te adoro na beleza da tua santidade. Tu nos deste um novo cântico, tu nos deste o teu perdão, derramaste sobre esta igreja o poder e a unção. A ti darei o meu louvor, ministrarei a ti, Senhor. Eu sinto em mim o teu Shekinah, me prostrarei pra te adorar. Santo, oh, Santo, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. O Senhor é santo.